Bem-vindos a mais um episódio de Clipe em Coreia, o quadro do KyopoCast, onde a gente analisa como a palavra Coreia entrou nos principais noticiários do Brasil e do mundo nos últimos dias. Faz um bom tempo que a gente não grava, na verdade, essas notícias que a gente vai falar hoje, algumas são mais quentes, outras são um pouco mais frias, mas todas muito relevantes. A gente vai falar de três assuntos hoje. No primeiro bloco, a gente vai falar da visita histórica do presidente Lula à Coreia em fevereiro, o que aconteceu, o que foi assinado, o que essa viagem realmente muda na relação entre os dois países, e sim, a gente também vai falar do famoso hanbok que a Janja ganhou, porque essa história começa muito antes da delegação chegar na Coreia. E também vamos falar do campo dos investimentos. O Infomoney publicou uma matéria onde o Bradesco explica, num relatório, que ele fala que o Brasil e a Coreia do Sul é o duo perfeito para investidores em mercados emergentes. E os motivos são muito mais interessantes do que parece. E por fim, a gente tem um comunicado importante para a comunidade. O consulado está recebendo inscrições para o referendo constitucional coreano e o prazo é curtinho. A gente vai explicar tudo para vocês e para isso eu conto aqui com a ajuda do Gustavo Sung, nosso economista coreano. Seja bem-vindo ao Clipe em Coreia, Gustavo. Obrigado, Alex, pelo convite. Bom estar aqui novamente. Bom dia já. E também nós estamos gravando aqui no dia 9. Eu sempre gosto de falar isso porque o mundo muda tanto. E aí a gente vai falar de investimentos, vai falar de várias coisas, então... Já fica datado aqui, não é que foi errado, foi uma questão de time. Exato. E a gente também está aqui com o Jai, o nosso coreano. Seja bem-vindo. Eu já explico o porquê dessa introdução para o povo. Novamente, muito obrigado pelo convite e feliz poder contribuir com alguma coisa, né, sobre o assunto. Eu fiz essa brincadeira de meu economista coreano, meu coreano, porque a gente tem um grupo de WhatsApp aqui, que tá nós três, também tá o Bruno, que é arquiteto, né, e aí por conta daquele reality show, Meu Namorado Coreano, eu comecei a chamar todo mundo que eu conheço da comunidade de a sua profissão, mais a palavra coreana. Então o Bruno, que é arquiteto, por exemplo, eu chamo ele de meu arquiteto coreano, né? Já que eu não tenho meu namorado coreano, eu tenho a minha esposa coreana, então temos aqui um economista coreano. E o Jai gosta de falar que é o coreano porque ele realmente é um coreano que nasceu na Coreia, tem seu documento coreano, seu passaporte coreano, então ele traz mais autoridade aqui na nossa mesa. É muito importante ele aqui, por isso. Né? Não só por conta disso, obviamente, para só relembrar, temos duas pessoas que escrevem sobre economia. O Jai escreveu um livro sobre a economia do Brasil em coreano, para que os coreanos possam entender. Ele contribui também trazendo o que acontece na Coreia para cá. E o nosso Gustavo está cada vez mais famoso, participando de CNN, Jovem Pan, Globo. Aí de vez em tempo sobra um tempinho para vir aqui no KyopoCast. Né? Obrigado, pessoal. Bom, como o Gustavo falou, a gente está gravando aqui numa quinta-feira, 9 de abril. Né? Já faz mais de talvez faz um pouco mais, dando 2 meses da visita do presidente Lula à Coreia, que é o nosso tema do primeiro bloco. Essa foi uma viagem com muita expectativa, porque fazia muito tempo que um presidente não ia para a Coreia. Né? O último presidente a ir para a Coreia foi o Lula, em 2010, por conta do G20. E antes disso, ele foi em 2005, numa missão comercial, visitar o presidente no Muyong, e pelo que eu fiz a minha pesquisa, teve até desfile em carro aberto, né? Mas dessa vez foi uma visita importante, é o que eles chamam de visita de Estado. Né? Entre as diversas formas que um presidente pode visitar um país, acho que essa é a visita de patente máxima, né? Onde vai uma grande delegação, inclusive muitas pessoas da comunidade também foram. Né? Tivemos aí o nosso presidente e vice-presidente da associação, tivemos o Dr. Augusto, várias pessoas trabalhando como intérpretes, e essa viagem todo mundo sabia que iria acontecer, porque semanas antes a primeira-dama do Brasil, a Janja, ela foi até a casa do cônsul, né, e recebida por uma grande comitiva por autoridades da comunidade, por lideranças da comunidade. Estava o cônsul-geral, estava o presidente da Associação Brasileira dos Coreanos, Bruno Kim, estava a vice-presidente Paul Mi-hong, e também estavam as representantes do COIN, que todo ano presenteiam uma mulher importante aqui na sociedade brasileira com o hanbok. Dessa vez foi a Janja, talvez motivada pela viagem, talvez motivada pelas proximidades. E ano passado quem ganhou foi a esposa do governador Tarcísio, e anteriormente, inclusive, a Michelle Bolsonaro já tinha ganho também. Né? Então, só para explicar que o hanbok, ele não é partidário, ele também ele foge da polarização, ele é entregue a todas as pessoas. E essa visita da Janja ao cônsul e recebendo o hanbok, a própria Janja, muito esperta, né? Ela já fez conteúdo próprio nas suas próprias redes sociais, que estouraram bolhas, alcançaram muitas visualizações.
E o próprio consulado também subiu uma postagem mostrando, né, que estavam presenteando a Janja, e também essa postagem acabou estourando bolha, a ponto do consulado ter que tirar os comentários da postagem, né? Porque acho que a gente consegue imaginar que muita gente não ficou feliz, não só porque o Lula não está com uma aprovação muito alta, mas porque acho que o perfil da Dora Meira, que segue o consulado da Coreia, não gostou de ver a Janja usando um hanbok. Quando vocês viram que ia ter essa viagem, a gente já tinha gravado para falar de tarifaço, era meio natural de imaginar que o Lula precisaria encontrar novos parceiros e que era óbvio que ele iria para a Coreia. O que você acha, Gustavo? Eu acho que faz parte de um contexto maior, assim, até estava pensando em como formular aqui esse início desse papo. Acho que depois do tarifaço do Trump, eu acho que não só isso, mas como a gente está observando Estados Unidos perdendo um pouco sua credibilidade internacional, institucional, os países perceberam que eles não podem só depender dos Estados Unidos e estão buscando outros parceiros comerciais. E aí o Brasil é o maior país da América Latina, tanto de tamanho como de forma econômica, e começou a agilizar o acordo entre União Europeia e Mercosul. Acho que esse foi o ponto mais importante. Era o caminho mais fácil. Era o caminho mais fácil, era um acordo que estava assim... Já estava, né? Já estava há quase 20 anos. No governo do Bolsonaro, eu até entrevistei, para fazer um jabá aqui. Claro, por favor. A gente tem um podcast também chamado Valor em Pauta, e a gente conversou com o Marcos Troirro, e ele foi um cientista político, diplomata, e ele foi um dos que estava encabeçando o acordo com a União Europeia, e aí paralisou, voltou agora, então a gente estava muito bem encaminhado já. E o Brasil, ele é um grande exportador de grãos, de alimentos. Então, ele tem várias parcerias com a União Europeia, com outros países da Europa, aqui na América Latina, e ele olhou para a Ásia. E quem que é o nosso principal parceiro é a China. E aí, ele está olhando para outros países. E nessa dinâmica, nessa linha, ele começou a buscar, falou, o Japão, preciso fazer uma visita, preciso fazer novos acordos, e a Coreia. E eu acho que tem um pouco do Hallyu, um pouco dessa... moda. Da popularidade coreana. Eles falaram, tem coisas que a gente pode aumentar e ganhar oportunidades. O Coreia hoje é o quarto país parceiro na Ásia, mas no total... Na Ásia a gente está em quarto lugar ainda. Isso. Atrás de China, Japão e agora, Índia. Agora não me fugiu o ranking, mas assim, se você pegar no ranking geral... no campo exportador, a Coreia, destino nosso, está em 13º, e das importações 11º, ou são os números ao contrário. Mas assim, muito próximo. Tá depois do top 10 de parceiros comerciais, que dá em torno de... A gente exporta em torno de 5 bi e eles importamos 5 e pouco também. Então, assim, é muito pouco, é muito baixo. A gente precisa importar mais lamiona aqui para subir esse ranking aí. Fica a missão pro Tugui, então. E eu acho que o Brasil está querendo buscar novos mercados. Então, assim, a gente assinou um acordo para melhorar a exportação de carne bovina e suína. Eu acho que para garantir questões de vigilância sanitária. Então, tentar abrir esse mercado. Só que a gente, por outro lado, tem problemas tecnológicos que a gente precisa melhorar e adquirir inteligência nisso. Então, a gente foi atrás de inteligência de semicondutores, chips, e para tentar fazer parcerias. Foi assim, de forma geral, é isso. A gente tentou abrir mercado para os nossos alimentos, grãos, carnes, infraestrutura algumas, e também está querendo fazer parcerias para a gente desenvolver a nossa própria tecnologia. Principalmente nessa época que terra rara, que são aqueles minerais críticos para chips, semicondutores, indústria militar. A gente tem a segunda maior reserva do mundo, só que a gente não processa. A China tem a maior reserva e processa. Por isso que a briga com os Estados Unidos, que a gente conversou acho que no último papo. Só que o Brasil, a gente tem muito, mas a gente não consegue ainda extrair e processar. É por isso que a gente tem muito, porque a gente não usa? Acho que sim, mas aqui a gente também tem reservas grandes. Acho que o Brasil, a gente pode até comentar depois para o Jair também falar um pouquinho, mas acho que o Brasil está bem posicionado quando a gente olhar ali a parte de investimentos, muitos fatores, porque a gente tem recursos minerais e alimentícios. Você começou falando assim, pontuando que hoje é dia 9, porque tudo pode mudar, mas para falar que esse acordo com a União Europeia já está bem encaminhado, não é um pouco mais arriscado ainda? Até porque quando você fala bem encaminhado, eu imagino que se não for agora, ainda no ano que o Lula é presidente, ano que temos eleição esse ano que vem trocando de presidente, tudo pode mudar de novo. Mas o Congresso, por exemplo, o que está acontecendo? Já te deram os aceites informais
deu uma travada na União Europeia, mas eles que, vamos dizer, tiveram a vontade de desengavetar isso desta vez. Tá. Então porque... temos o Centrão junto agora, então. Não falando a União Europeia. A União Europeia quis destravar porque ele falou, olha, Estados Unidos está querendo sair da OTAN, está colocando tarefa na gente precisa buscar outros. E aí eles tinham enterrado e falaram, acho que dá para voltar. Então independentemente de quem era o presidente no Brasil nessa tentativa dos últimos 20 anos, o Brasil sempre quis, o problema sempre foi a Europa que travava. Foi sempre a Europa que travou. Principalmente os agricultores europeus. Por isso que talvez, apesar de ser o ano de Copa do Mundo e eleição, isso daí não vai influenciar tanto se esse acordo vai para frente ou não, porque o Brasil sempre quis. Sim, Mercosul sempre quis, já vamos dizer, um acordo prévio, já em nota. Na União Europeia, o texto foi aprovado, acho que em primeira instância, só que daí eles conseguiram travar por questões jurídicas, tem que conversar lá. E a parte econômica de tarifas, elas podem já ser vigentes a partir de que assinou. Tem questões mais jurídicas, questões de propriedade intelectual, questões de sistema, questões mais políticas. Aí cada congresso em cada país vai votar e isso demora mais. No Brasil, o Congresso já falou que vai votar, que então rápido. Aí aqui no Mercosul provavelmente vai votar rápido, então vai depender muito de lá. Mas depois do Trump, eu acho que os 20 anos que ficou parado, as coisas vão começar a dar Vai demorar, não tô falando que vai ser nem em 28, 29, mas assim, vai começar a acelerar. E vale a pena a gente complementar um pouco. Quando a gente fala de livre acordo comercial, existem várias modalidades. A modalidade que a Coreia gosta muito de praticar é a modalidade completa que aplica em todos os tipos de produtos. A Coreia já é um país muito aberto, né, em termos de comércio exterior. A Coreia já tem vários os acordos similares aqui na América Latina, como Chile e Peru, e ele tem com os Estados Unidos também, de uma forma ampla, aberta. No caso do Brasil, a gente tem que distinguir muito bem. Será que o Congresso vai aprovar um livre acordo comercial? Na verdade, não é que o Brasil está abrindo o seu comércio exterior. Ele quer exportar mais e é um livre acordo comercial bastante restrito por certos segmentos. Então, o Brasil quer exportar mais os produtos agrícolas, né? E conseguir ter mais mercados para ele conseguir vender. Isso automaticamente aumenta a venda, a receita que o governo pode ter, mas isso não quer dizer que ele vai aceitar a baixar tarifa de importação de produtos gerais que estão produzidos, seja da Coreia, seja da União Europeia, seja outros países, né? E outro ponto, ainda falando um pouco que, para entender a economia brasileira, o crescimento, a gente tem que entender muito bem o Congresso, né? Tem um cenário muito icônico, né, que aconteceu. Lula, essa vez, foi para a Índia, para a Coreia. Mas o ano passado, acho que foi lá em março, que ele fez a mesma visita na Ásia. E naquela ocasião, ele foi para o Japão e o Vietnã. E mesmo objetivo, quer exportar mais carne brasileira para a Ásia. Só que uma coisa que é muito legal, quando o Lula foi para o Japão, também como visita do Estado, quem que acompanhou? Foi lá não somente o próprio Davi Alcolumbre, presidente do Senado, Hugo Mota, presidente da Câmara, mas também Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, e também o Arthur Lira, ex-presidente da Câmara. Então, quando o Lula faz isso, ele conseguiu articular isso muito bem, porque o Congresso e também o setor de agricultura brasileira, pecuária, ele está muito interessado a isso. Isso é muito benéfico para o país, né? Então, acho que eu posso contribuir complementar um pouco, né? A característica de livre acordo comercial, que ele é restrito por certos segmentos do tipo, mas ele foi muito bem desenhado com o apoio do próprio Congresso em si. Quando a gente fala de uma negociação e fala que foi uma negociação bem sucedida, a gente tende a imaginar de que algum lado saiu ganhando, porque como que os dois lados vão sair ganhando? Antes de falar nisso, no seu palpite, quem mandou a mensagem primeiro lá, um oi sumido? Foi o governo brasileiro que mandou para a Coreia, ou queremos aí te visitar, ou a Coreia falou assim, vem aqui nos visitar? Então, lógico que eu não faço parte do governo, então não sei exatamente o que aconteceu. Mas teve uma cena bem assim icônico também, que aconteceu, acho que foi no G20
G20 do Canadá, que o Lula encontrou o presidente Ijemião, né? Meu xará, exatamente igual. Eles já se encontraram umas 3 vezes antes dessa visita, né? Isso que o mandato do Ijemião é super curto, ele acabou de pegar, né? E aí, nesse encontro eu não sei se o governo brasileiro já tinha preparado ou não, ou foi uma surpresa para o Lula, mas os dois têm uma história muito similar. Os dois são que vem Os dois presidentes. Isso, os dois presidentes. Então, acho que o encontro foi bem positivo, que ali que começou os trabalhos de bastidor começou a se florar bastante para que haja uma visita oficial. Uma empatia política, né? Tanto que durante a viagem do presidente viralizou muito também aquela montagem feita por IA dos dois crianças se abraçando, virando adultos, né? Mostrando que os dois têm uma origem humilde e chegaram no cargo máximo que um país pode ter. E seu palpite, que você acha que quem mandou um oi sumido primeiro, Gustavo? Eu acho que foi o Brasil, meu palpite, Eu acho que pela a necessidade de a gente buscar outros mercados e, pegar o Lula realmente, ele foi, nos últimos anos, priorizando viagens internacionais desde o início do mandato, e ele olhar para a Ásia, e olhando o discurso que ele fez também lá em um evento, né, para os coreanos, para os empresários brasileiros também, eu acho que ele estava com uma vontade muito grande de tentar levar o Brasil mais para a Coreia, para abrir mercados, principalmente no agro. E aí tem outros pontos, né? Eu acho que essa visita não foi só acordos, não foram intenções econômicas para a gente fazer alguma coisa. Existe um plano do 26 e 29 de detalhamento de quais setores eles vão aumentar o nível de conexão. Então, transição energética, eu acho que até estava lendo, tem uma utilização da infraestrutura de acelerador de micropartículas. Aqui no Brasil, a gente tem alguns estudos para os coreanos usarem. A parte nossa que eu já falei aqui de aumentar a exportação de carne, tem a parte gastronômica, a parte cultural também. Eu estava olhando que brasileiros podem ir para trabalhar na Coreia, não tem um programa de intercâmbio. Isso, para tentar estimular ainda mais. Então, assim, o Brasil, acho que ele foi muito solícito para tentar atender as necessidades dos coreanos e dos brasileiros ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que meu palpite assim, vamos marcar? Vamos marcar, tal. Então, esse é o famoso vamos marcar, nunca é marcado. Só que daí acho que o Lula falou assim, vamos marcar mesmo, assim. Fala para agilizar aí, sabe? E também tem, na verdade, assim, não faz muito tempo, acho que vai fazer uns 3, 4 anos, que abriu o escritório do IT Center aqui no Brasil, que é o órgão da Coreia que tenta fomentar negócios relacionados à agricultura e alimentos aqui no Brasil. E acho que a abertura desses órgãos, né, por mais que a gente pode questionar a eficácia ou a forma, mas é um primeiro start, né? Então, se você já tem uma Secretaria da Coreia aqui, o órgão da Coreia aqui do Brasil, né? E no Brasil temos, recentemente também reabriu a Coca, que é também o órgão da Coreia para fomentar a indústria criativa. Aí temos, já existia a Kotler, também agora tem o IT Center. Acho que tudo isso facilita, né? Do tipo assim, queremos ir para a Coreia, com quem precisamos falar, né? E outra coisa também que o Brasil, né, o governo Lula, nessa visita para a Ásia, ele abriu o Apex, que a Apex é uma agência promotora do que faz parte do governo para promover a exportação dos produtos brasileiros. E ele abriu esse escritório na Índia. E na Coreia, o Apex realizou o Business Forum, mas agora eles têm essa intenção de abrir o Apex na Coreia também. Então, isso realmente é um fator bem positivo. Outro fator também que acho que vale a pena a gente destacar, que eu não sou especialista para falar sobre o assunto, mas a relação diplomática tem certos níveis, né? Cada país tem o seu jeito de classificar esses níveis e tal. O Brasil e a Coreia, oficialmente, era uma parceria de cooperação geral. Então, ele tem um relacionamento, mas não tem um relacionamento tão estratégico. Nessa visita do Lula, eles decidiram elevar, né, esse relacionamento como parceria estratégica. Então, basicamente, o que muda? Muda que vai ter mais encontros, né? Não é somente o nível, vamos supor que o nível secretário, ele vai aumentar nível, não chega a ser vice-ministro, mas um pouco abaixo dos vice-ministros, então os dois governos vão se dialogar, cooperar mais, e também vai ter bastante
parcerias e acordos, né, que isso vai se resultar. Tanto que nessa visita do Lula, eles assinaram 10 memorandos de entendimento. Então, isso é bastante positivo, assim, bem que o Gustavo mencionou, nessas partes de biotecnologias e tais, mas também tem a questão que os coreanos gostam muito, e os brasileiros também, brasileiros gostam muito, que é os produtos de beleza coreana. Então, eles vão facilitar um pouco mais, né, o processo de aprovação dos produtos coreanos Pela Anvisa. Uhum. Tem vários acordos que foram feitos com a MAPA, que é a Agricultura e Pecuária, tem com a Embrapa também, e inúmeros acordos também que foram feitos ali entre o Brasil e a Coreia. E vale citar que é mais fácil você fazer acordo com dois presidentes que pensam de uma forma semelhante do que com o presidente anterior, assim. Acho que o Lula tem mais facilidade. Falou, cara, é agora... O anterior, você diz, da Coreia? Da Coreia. Tá. Então, assim, que é de outro espectro político. Acho que é mais fácil você... vamos dizer, se abraçar desde criança, a IA que fizeram, do que um cara como foi o último presidente. Entendi. E já você tem ideia de como isso também repercutiu na Coreia? Na Coreia foi do tipo, veio mais um presidente, ou a vinda do Lula também foi uma coisa que virou notícia lá? Não, repercutiu muito. Assim, o Brasil é um país, todo mundo sabe da sua importância, do seu potencial, do seu mercado. A gente tem que falar que o Brasil é um país que está sempre no top 10 em termos de economia, de PIB globalmente, né? Então, não tem como ignorar desse grande mercado, né, que o Brasil tem, né? Só que para a Coreia, o Brasil é muito longe. Então, eles não conhecem. Eles nem sabem como começar as coisas com o Brasil, né? Então, tem poucas informações ali, né, quando a gente fala em relações comerciais. Pelo que eu acompanhei, né, muito pela imprensa e um pouquinho dos bastidores também, né, que os coreanos, para os coreanos, assim, quando eles podem fazer um livre acordo comercial, todo mundo ficava bastante, assim, antenado, porque é mais uma fonte você poder exportar os seus produtos, tá? Inclusive, foi semana retrasada que o MDIC, que é o Ministério de Desenvolvimento de Indústria e Comércio, ele lançou a audiência pública para coletar as opiniões contra e favor sobre o livre acordo comercial com a Coreia. E esse mesmo foi feito logo depois, quando o Michel Temer assumiu o governo, né? E eu estava lendo um pouquinho dessa matéria, que a própria IPEA estava dando sinais bem positivos sobre esse acordo livre comércio, né? Mas o Brasil é um país, né, que a indústria, né, de agro é tão forte que o CNI ele acabou dando opiniões bem negativas, que isso vai prejudicar, né, a indústria, né? A indústria, quando eu falo indústria tecnológica, etc., brasileira, porque produtos acabados coreanos poderiam vir para cá, né? Então, só de fato de ter falado vamos retomar, o próprio Lula falou, acho que falou, em 6 a 7 meses vamos assinar esse livre acordo comercial, né? Então, isso despertou muita atenção coreana. E por que agora é diferente comparado a 2017? E acho que nisso tem a contribuição do próprio que os Estados Unidos vem fazendo na geopolítica. Isso acaba fazendo a Coreia olhar qual que é o país que tem menos risco geopolítico no mundo inteiro? Brasil. O Brasil é um país que ele está muito livre sobre esses problemas e tais. E não somente isso, né? Qual é o país que tem uma capacidade de suprimento alimentar que consegue abastecer o mundo inteiro? É o Brasil. Então, e esses pontos estão despertando muita curiosidade dos coreanos. Pelo que eu sei dos bastidores, várias empresas coreanas que nunca tiveram presença no Brasil estão vindo para cá para conhecer mais sobre o Brasil. Tem uma entidade, um think tank da Coreia chamado Cobras, que é um grande think tank, que ele faz bastante estudo e também eventos sobre o Brasil e a Coreia, e eles também vieram para o Brasil recentemente. Então, está acontecendo muita coisa devido a essa visita que o Lula fez lá. Eles que postam diariamente sobre as notícias do Brasil, não é? Eu até sigo eles no Instagram. Isso mesmo. Mas, assim, sendo pragmático, as intenções são boas, os governos podem tentar ajudar, mas o livre comércio só vai acontecer se as empresas entenderem que é vantajoso. E não é fácil para a Coreia entrar no Brasil hoje em alguns segmentos,
por causa da China, porque acho que a China já está muito consolidada aqui. Eu conto por experiência própria, assim, próxima minha, né, de um conhecido meu que mora na Coreia, trabalha para uma empresa do setor de trator, e ele veio para o Brasil fazer uma pesquisa para ver se era, acho que a segunda maior fabricante de trator coreanos, e eles viram que no Brasil não dá para entrar porque os tratores chineses aqui estão muito baratos. Então, aí chega na prática, quando vão analisar o mercado, eles veem como que a China está forte aqui. No final das contas, assim, o governo vai poder falar, minha parte eu fiz, agora vocês empresas que se entendem. Você não acha que isso pode acontecer, já imaginando o perfil das empresas coreanas? Claro, mas isso não acontece somente no Brasil, isso acontece em qualquer outros países também. Onde a Coreia quer ir, a China já Isso. está dominando. Isso, exato. Hoje é muito claro. Antigamente, quando a gente fala uns 15, 20 anos atrás, produtos chineses, qualidade dos produtos chineses era realmente inferior dos produtos coreanos. Então, valia muito mais a pena você pagar mais caro para o produto coreano. Hoje não. Hoje isso é mentira. É melhor e mais barato. Exatamente. Mas essa competição acontece no sudeste da Ásia, na Europa, e vai acontecer no Brasil também. E o Coreia tem que achar também os seus meios, né, caminhos diferentes, como é que ele vai diferenciar da própria China. Então, são acordos como esse que vai realmente mudar o jogo? É que você facilita a entrada. Eu acho que reduz a burocratização, reduz alíquotas. Você diminui a barreira de entrada, então eu posso tentar brincar, pelo menos, para sentir o que eu posso fazer. Porque, por exemplo, se você for numa loja de eletrodomésticos, você consegue ver, basicamente, um produto coreano e um produto chinês, preços muito parecidos, com a mesma qualidade ou não. Uhum. O que eu entendo, até conversando nos bastidores, é que alguns segmentos das empresas coreanas eles estão focando em classe de renda, alta renda. Porque o nome marca tem mais prestígio na alta renda do que você pegar uma chinesa. Uhum. E a chinesa está mais indo, como é um pouco mais barata, está indo para classes sociais mais baixas. Então, assim, é o jogo das empresas que vão ter que sambar aqui dentro. Entendi. E aí, também, complementando mais um ponto, né? Por isso que o livre acordo comercial, eu diria que é uma arte política muito complexa e muito bem costurada. Então, vamos supor que... O que a Coreia quer? A Coreia já tem várias fábricas aqui no Brasil, né? E dos produtos que o Brasil mais importa da Coreia são dessas empresas, que são as peças automotivas, peças eletrônicas e etc. Claro que o Brasil não vai abaixar a barreira de entrada para esses produtos, porque ao ele fazer isso, ele está criando ele está sendo desleal ao mercado que outros concorrentes dessa mesma indústria vai sofrer. Então vai ter esses segmentos que não vão ser tocados. Mas o Brasil quer exportar mais carne, quer exportar mais... o Brasil, na verdade, não exporta muito a soja para a Coreia. 80% da soja brasileira vai para a China. Então, ele quer exportar mais coisa para a Coreia. Tá, então qual que a Coreia vai ganhar em troca? Será que vai ser a parte do lítio, niobio, terras raras, etc.? Será que com isso a Coreia vai ficar satisfeito para abrir o seu mercado? Então, é uma orquestração bem complexa e a gente tem que... Vamos acompanhar como é que vai ser o desfecho dessa jornada. É curioso ver como que a Coreia ficou tanto tempo sem comprar os produtos agro no Brasil, né? A Coreia não é um grande consumidor. Tudo bem que, por exemplo, quando você vai na Coreia, você vai no supermercado... Mas frango é líder. Frango. O Brasil é o líder de exportação de frango na Coreia. Mas, por exemplo, a carne bovina não é. Não, porque a Coreia não importa. Então, mas por quais motivos? É restrição muito forte. Assim como, vamos porque a Coreia não tem gado próprio para poder falar, vamos proteger nosso gado, então não vamos pegar o gado brasileiro. Na verdade, eles têm, né? E a proteção dessa pecuária coreana é muito, muito, muito forte. Tanto que tem uma cena muito icônica, né? Quando a Coreia estava fazendo o livre acordo comercial com os Estados Unidos, uma das coisas que os Estados Unidos queria exportar era carne. E em compensação, o que a Coreia ia ganhar? Ele ia poder exportar os carros coreanos, carros acabados, né? Que produtos finais para os Estados Unidos. Isso deu uma manifestação muito, muito, muito grande. No final, aprovou. Manifestação onde? Na Coreia. Porque a Coreia não queria... Exatamente. A Coreia prefere, não vamos vender carros, mas os seus boi também não entram. Prefere isso. É que nem na União Europeia. Os agricultores franceses não jogaram fezes lá no palácio, etc., porque também não quer abrir. Mas a carne australiana, ela chega bem forte na Coreia. Também, sim. Por causa desses acordos, talvez? Exato, sim. E tem frete, né? Acho que o frete também pesa.
Entendi. O Brasil sempre quis exportar muito carne para lá. Inclusive, eu lembro muito bem, acho que foi em 2010, 2011, quando o Brasil queria fazer trem-bala, a Coreia queria exportar toda a solução para trem-bala, só que em compensação, o Brasil queria que a Coreia abrisse o mercado de pecuária coreana. E a Coreia desistiu. Não deu muito certo. Entendi. Então, acho que a Coreia, eu estava tentando entender que a Coreia segura a compra da carne, né? Inclusive, a carne é super cara na Coreia, né? De repente, se você aumenta a oferta, você pode chegar a mais carne. Então, carne poderia baixar o preço, né? E eu sempre imaginei que assim, a Coreia, não, vamos segurar aí a compra da carne, porque a nossa moeda, quando a gente precisar, é o nosso super trunfo aqui para poder trocar num acordo futuro com algum lugar, né? E o cenário que mudou para o Brasil, nada mudou. Somente mudou uma coisa, que é a questão das terras raras. Isso que abriu a Europa a olhar novamente, vamos voltar a ver o Mercosul e tal, porque realmente do jeito que os Estados Unidos está se redesenhando a questão a geopolítica, não dá pra gente continuar do jeito que é. Entendi. E aí vê o Brasil. E mesma coisa que tá acontecendo com a Coreia e outros países também. É torcer para que a gente não venda nossas terras raras em troca de espelhinhos, igual a gente já fez durante muito tempo, né? Mais alguma coisa dentro desse acordo que vocês querem comentar que é de importante, ou podemos ir para as fofocas dessa viagem? Acho que só para finalizar, acho que abre oportunidades, já que a gente está falando aqui para a colônia coreana, os estudantes querem ir, a gente está vendo vários programas de intercâmbio, tem essa questão do trabalho, ou pessoas do ramo têm oportunidade de aumentar a exportação, conexão, tem várias empresas vindo. Eu acho que assim, no final das contas, é uma boa notícia, a gente não pode negar. Total. Então acho que assim... Para os dois lados. Para os dois lados. Dá para falar que foi um ganha-ganha. Foi. Entendi. Bom, eu falei aqui brincando da Sofox, porque assim, desde que a Janja ganha o Hamburgo, né, aí tudo é motivo, assim, ela é uma pessoa muito boa para engajamento, seja pelo bem ou pelo mal, né, e aí existe também essa crítica da ala progressista, por exemplo, que você não pode vestir um kimono, você não pode vestir uma roupa de índio no carnaval, ou você não, mesmo como uma grande marca, não pode fazer uma roupa com estampas africanas, porque tudo isso é apropriação cultural, e o que a Janja está fazendo agora, usando esse hanbok, é mais uma vez uma apropriação cultural, né? E aí, está para deixar bem claro que na Coreia, pelo menos no uso do hanbok, nunca foi mal visto um estrangeiro usar, né? E sempre foi uma forma da Coreia presentear alguém com o hanbok, do tipo assim, estamos... né, querendo te receber, querendo mostrar um pouco da nossa cultura. E eu acho o hanbok uma roupa belíssima, né? É desconfortável para as mulheres, super confortável para os homens, né? Eu por mim, eu iria em todo casamento de hanbok em vez de terno, que é muito mais confortável do que usar um terno. E, inclusive, por exemplo, a Coreia incentiva isso, né? Então, teve também visita ao palácio, e aquela coisa, se você visita o palácio, né, tem vários palácios, e você está usando um hanbok, você não paga a entrada, né? Ou de terça-feira também você não paga a entrada, você precisa usar hanbok também, né? E a Coreia incentiva muito isso. Então, assim, a Janja usar um hanbok, ela ganhar... Primeiro que ela ganhou, né? Seria muito diferente, para você seria muito diferente se a Janja, ela vai... estou indo para a Coreia, deixa eu comprar um hanbok aqui, que eu vou chegar lá usando o hanbok. Aí eu acho que isso pegaria muito mal, talvez, né? Mas ela ganhou um hanbok do Koin, né? Que é esse grupo das mulheres coreanas. E eu acho que quando ela chega na Coreia com hanbok, e é um belo hanbok, e ela ficou bonita de hanbok, e a primeira dama coreana falou assim, nossa, você tá de hanbok, que lindo, e aí se menciona de que ela ganhou do Coin aqui do Brasil, isso também, de uma certa forma, eleva o status do Coin aqui no Brasil. Caramba, o Coin no Brasil conseguiu dar o hanbok para uma primeira dama, né? Vocês acham legal estrangeiros usando o hanbok? Eu acho super legal. Você, Gustavo? Eu também, assim, eu não tenho muita vontade de usar hanbok? Lá. Você acha desconfortável? Não sei. Pra mim é turistar, assim, mas assim... Você não usaria um hanbok num palácio? Assim, tipo, vou na loja, usar hanbok e vou visitar, alugar e vou ver o museu, assim, não faria isso. Mas eu achei... Sua esposa também? Acho que sim. Ela não ia pedir assim, vamos usar o hanbok no palácio e tirar se fotos? Se ela pedir... Mas eu acho que foi... Olhando o olhar mais assim por fora, eu acho que foi um símbolo de olhar pelo simbolismo.
Eu acho que foi uma boa sacada dela de Mais aparecer. uma. De chamar atenção. Eu acho que assim. Não sei, o Jair pode falar. Alguma vez alguma primeira-dama chegou lá. É um puta quebra de protocolo. É. Pro governo coreano, isso é muito, muito, muito bem visto. Aham. Foi um quebra de protocolo dela, Uhum. mas na Coreia foi super bem aceito. Tipo, poderia ser uma visita do presidente do Brasil. Agora, a esposa, no jantar, ela veio com o Rambo. Qual que vai dar mais clickbait? Assim, qual que vai chamar mais atenção na Coreia? Então, assim, foi uma boa sacada. Uhum. Existem rumores de que o Lee Jae-myung, o presidente, viria para o Brasil depois dessa ida do Lula até lá, né? Não é muito certo se ele veio ou não. Acho que tem diversos fatores que talvez façam com que ele repense se vai vir agora ou se ele veio só após as eleições. É que tem Copa, né? Tem Copa do Mundo, mas, assim, tem eleição também, né? E a popularidade do Lula não está muito boa, né? Então, mas supondo que o Lee Jae-myung realmente venha para o Brasil com a primeira-dama, o que a primeira-dama coreana poderia fazer para também dar essa quebra de protocolo? Ou o próprio Lee Jae-myung chegar com a camisa da seleção brasileira? O que mais tem, na verdade, de contrário é quando o gringo vem para cá, todos os atores coreanos, eles vêm para o Brasil fazer o show, seu fan meeting, tá todo mundo lá usando a camiseta da seleção. Cara, eu não sei o que ela pode fazer. Boa pergunta. Fica aqui, então, para os assessores pensarem, porque ó, Coreia já chegou no Brasil e deu show. Agora, quando o presidente Coreia for vir para o Brasil, por favor, que a gente possa fazer... Não. O presidente anterior que foi deposto, né, e que inclusive está preso, na Casa Blanca ele cantou American Pie. Ah, é verdade. Verdade. Foi uma quebra de protocolo lá. Agora, aqui, quem cantava Evidências era o nosso embaixador, né? Agora, talvez o presidente ele possa fazer algumas aulas com o embaixador e chegar aqui cantando Evidências, né? Talvez seja uma forma de quebrar aqui o protocolo também. Bom, vamos então agora para o nosso bloco 2, que o meu algoritmo, né? Entendeu que eu tenho lá preciosos R$2 para investir. E aí ele me mandou uma matéria do Infomoney cuja pergunta é assim: Brasil ou Coreia? Os dois, basicamente, né? Então, passando para o nosso segundo bloco e continuando essa conversa sobre Brasil e Coreia do Sul, o Bradesco BBI publicou um relatório com um título bem direto: Brasil versus South Korea, an and not an or. Ou seja, para o banco a pergunta não é Brasil-Coreia, mas Brasil e Coreia. Segundo o relatório, os dois países têm motores de valorizações bem diferentes. O Brasil se beneficia de juros altos, valuation descontados e sensibilidade ao ciclo doméstico, enquanto a Coreia do Sul é impulsionada por uma forte onda de revisões de lucros no setor de tecnologia, especialmente semicondutores, movido pela demanda global por inteligência artificial. A recomendação do BBI é combinar as duas exposições numa estratégia de barbell. Brasil para capturar o valor, dividendos e opcionalidades domésticas, e Coreia para participar do ciclo global de tecnologia e da recuperação do setor de chips. Então vamos lá, o Infomoney percebeu... Pode falar? Eu quero fazer a pergunta para o Gustavo, mas pode terminar aqui. Eu quero complementar o teu comentário para fazer a pergunta para o Então Gustavo. vamos lá, eu tenho lá meus R$20, e aí o que a matéria tá falando assim, coloca R$10 no Brasil, porque se tudo tiver bem, ele tem juros bons lá e você vai tirar alguma coisa. E se tudo der mal, você tem R$10 lá na Coreia, que também vai dar. É igual jogar roleta russa, apostar metade no vermelho e metade no preto, isso daí. Complementando já. É que eu não acompanho muito o mercado de ações, assim. Eu queria fazer essa pergunta. Acho que não é comum um research, assim, um IB como o BBI, fazer uma recomendação das ações coreanas, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda existe algum ETF, algo relacionado do mercado brasileiro? Não o mercado americano. O mercado americano tem, mas o mercado brasileiro, para você poder investir, que investe, um ETF que investe em ações da Coreia? É só para poder te salvar um pouco, sabe? A gente não tá pedindo aqui dicas de investimentos, tá bom? A gente não é isso que a gente tá falando. A gente tá querendo entender conceitos, estratégias. Deixa eu ver como que eu posso começar. Vamos começar, então... Por que acho que a matéria citou a Coreia? Acho que foi a primeira vez que eu vi uma bandeira da Coreia no Infomoney. Eu vi essa matéria no dia que... Até no Infomoney a Coreia está chegando. Então não sei se foi a visita, né, esses acordos. Mas isso não tem nada a ver com acordo. Não tem nada a ver. Tá. Basicamente, se você pegar 2025 para cá,
Acho que a história começa... Vamos fazer um recorte, tá? Pré-conflito, que a gente tá vendo no Oriente Médio, e... Qual conflito, aliás? Vamos começar desde que o Trump assumiu até o conflito que iniciou agora em fevereiro, com o Irã. Israel, Estados Unidos e Irã. Porque depois as coisas estão bagunçadas. Nesse período de 25 até pré-conflito de agora... Não sei se vocês perceberam, mas a Bolsa Brasileira tá batendo recordes atrás de recordes. Assim, tá todo mundo falando, nossa, o Brasil tá batendo recorde, o gringo voltou pro Brasil. Mas basicamente é um movimento que tem ocorrido com a saída dos investidores do mercado norte-americano. Por conta desse perda do excepcionalismo, boom das IA, os investidores falam assim, a gente precisa ir para outro lugar, porque o Trump não está muito confiável, pode entrar em guerra, tarifas, ele fala A, ele acorda, fala B, depois ele volta para o A e no dia seguinte ele vai para Z. Então os Estados Unidos ficou muito confuso. Então o mercado começou a se direcionar para o Chile, para a Colômbia, para a Coreia do Sul, para o Brasil. Então, os países emergentes estavam se beneficiando dessa nova conjuntura global. E aí, por isso que se você pegar o mercado coreano, foi, acho que junto com o Brasil, um dos principais bolsas de valores que valorizaram nos últimos 12 meses. E por isso que eu acho que o Infomoney trouxe, porque chamou a atenção. A Coreia também está um dos principais lugares de aporte. Mas assim, valorizou bem, mas não é porque estava muito desvalorizado antes? Então, tem um ponto esse. Porque aonde as pessoas foram buscar? Quando você faz em dólar, por exemplo, falo do Brasil porque Coreia não acompanha muito, mas em dólar o Brasil tá barato. As empresas brasileiras em dólar seguem muito baratas. E a Coreia também tá barato. Me falaram que daí essa reavaliação. O que é? Você falou da matéria. Então, juros altos... Qual que é o ponto? Quando o investidor, eu sempre faço essa brincadeira, você é investidor, você tem que colocar num título de governo que está pagando 5% ao ano, vamos colocar os Estados Unidos ou 5% no Brasil? Acho que nos Estados Unidos, porque 5 por 5 é mais seguro nos Estados Unidos. Tá, então o Brasil vai ter que ser um pouco mais alto. 7, acho que ainda não. 8, 10, será que se eu colocar 10 no Brasil vai me estar seguro? Ou eu prefiro 5? Vai compensar o risco. Vai compensar o risco? Acho que não. Então o Brasil tá 15. Compensa? Compensa. Então o gringo vem muito para cá porque tá compensando com juros altos. Um câmbio estável também ajuda. E as empresas brasileiras em dólar na bolsa estavam baratas. Então entrou muito gringo. Eu peguei aqui o último dado que eu tenho, entrou 56 bilhões de reais na bolsa brasileira em 2026, até o dado que eu vi de fevereiro, março. Quase 2 vezes mais do que entrou em 25 como um todo. E aí, esse movimento de fluxo global ao redor do mundo, o Brasil se beneficiou. E aí, quais são as principais empresas da Bolsa? As que trabalham com petróleo, as de minério, bancos. Então, assim, as principais empresas brasileiras que ele citou cresceram bastante. E na Coreia, quem que cresceu? Quem estava barato e que tem essa valuation, né? A avaliação da empresa. Quanto que essa empresa vale e quanto que ela está sendo negociada ali na bolsa, no seu home broker. E aí você pensa, o preço dela deveria ser essa, mas por conta do movimento tá aqui. Então, compra na baixa. Compra na baixa porque uma hora vai subir. Então, esse boom daí, as empresas de tecnologia, semicondutores, chips, estavam muito baratas na Coreia e aí as pessoas foram para lá. E aí, por isso que, para tentar explicar essa matéria, o Brasil se beneficia de um cenário global e de as coisas estavam baratas, agora já voltou um pouco, e na Coreia também, estava muito barato aquelas empresas e as pessoas foram para lá. Mas isso não foi só os dois, outros países também se beneficiaram. Só que o clickbait é Brasil, juntar Brasil e Coreia de um título, foi isso? Provavelmente, né? Tá. Mas é porque, assim, se você pegar os índices, as ETFs que a gente chama, que os ETFs, no fundo, assim, eu não quero investir na empresa A, B, C, D. Tem o Ibovespa, índice Ibovespa, tem o índice KOSPI, que é o da Coreia. Quero investir nesse índice aí. Mas não tem, então vamos criar um produto que simula como a bolsa coreana, que é o KOSPI, variaria. Então criaram vários, tem... Aqui não é uma recomendação, daqui no Ibovespa é Petrobras, Vale. Ao invés de eu ficar comprando picado, eu quero comprar Ibovespa. Não dá, mas vamos criar mas simula e eu compro esse ETF. Então você está variando, você está comprando um ativo, que aqui não é uma recomendação, que simula basicamente como Ibovespa ou KOSPI estaria variando diariamente. Que é mais fácil, a pessoa só compra aquilo lá e tá bom. E é mais barato, tem um custo um pouco mais baixo. E aí você pode ter acesso ao ETF coreano, mas é uma baixa liquidez, assim,
você demora um pouquinho para vender muitas vezes, que não é tão rápido, que não tem muita gente, né, com esse papel, e tem o ETF de Bolsa Brasileira. Mas hoje em dia, e aí para complementar a pergunta, para tentar fechar aqui, você através das corretoras corretoras não, aquelas Nomad, Avenue, eu tenho o Nomad, né, você tem acesso às ADRs, ou no fundo... são empresas coreanas sendo negociadas via Bolsa Americana, que você tem, assim, é Samsung que está na Coreia, mas tem um título, tem um papelzinho que está lá na Bolsa Americana que você pode ter acesso, que são as ADRs, né? Igual a BDR aqui no Brasil, para quem quer saber, empresa internacional, que, por exemplo, você para Google ou alguma outra, você pode comprar sem precisar acessar o mercado internacional via BDR, que no fundo, você simula como uma variação daquela empresa tá na Bolsa Americana, só que em reais. E aí você pode comprar. Enfim, você pode acessar a Avenue, acho que a Nomad pode, porque você consegue acessar empresas coreanas. E aí tem casas de research, a gente, por exemplo, na nossa, indica empresas da Colômbia, empresas da Argentina. A gente quase indicou uma coreana, o pessoal estava na dúvida na parte de semicondutor e preferiu uma taiwanesa, acho que TSMC? acho que era essa, mas já saiu da carteira. Mas assim, tem research que olham empresas coreanas. O pessoal tava olhando uma lá, até pensei em fazer intermediação para fazer RIO e com meus contatos aqui para tentar arranjar. Falei que ficava à disposição, mas não foi para frente. Mas dá, entendeu? Já pensou em investir na Coreia já? Dessa forma? Não, nunca pensei. Na verdade, eu não sou muito de ficar olhando empresa por empresa, assim, então... Mas eu nunca pensei. Mas um ponto que o Gustavo estava comentando, na Coreia também é discutido muito isso. Existe, sim, Korea Discount. Então, ações coreanas são menos valorizadas, né? Por vários aspectos ali, principalmente por questão da Coreia do Norte e tal, que é questão de geopolítica, da guerra e tal. Isso acaba trazendo o Korean Discount também. E também tem outro aspecto que é a própria Bolsa Coreana, em termos de governança, eu não sei exatamente como explicar, mas parece que também não é uma grande, boa referência. Então, há muito tempo, o próprio Bolsa Coreana, ele é muito avaliado com essa questão de Korea Discount. Mas eu nunca pensei, mas eu estava olhando, né, que depois que você compartilhou essa matéria, o lucro líquido da Samsung, nesse primeiro trimestre, ele bateu a mesma média mensal dos últimos 5, 6 anos. Então, realmente, assim, todo resultado, o COSP, se não me engano, também cresceu mais 20%, 30%, né, de pontos, né? É uma coisa que tá vindo pelo boom do AI que está acontecendo. E fator irrelevante, a Samsung não fornece semicondutor, ou ele não fabrica semicondutor para o NVIDIA, que é o principal, tá? Quem é o maior cliente, quem que tem o maior cliente como a NVIDIA é a própria Hynix, que é outra empresa, SK Hynix é outra... segunda maior, né? Eles acabam brigando, né? Porque a Samsung, ele também fabrica para ele, mas ele também fabrica para os outros. E o Hynix, ele só fabrica para os outros, né? Só que a Samsung parece que... Foram esses 3 que foram comer frango na Coreia? Comer frango, isso mesmo. Foi o presidente da NVIDIA? O Hynix não, foi Samsung, da Hyundai e o do NVIDIA. Entendi. Isso mesmo. Numa visita recente, né? Exato. Então, assim, nunca pensei, mas tem esses aspectos e a situação atual, né, que está acontecendo também está favorecendo bastante a Coreia. Mas uma coisa, só para quem está nos assistindo e vai querer correr agora para investir na Coreia, é que assim, as coisas podem ter ficado caras, é que eu não acompanho o mercado por lá. Então, assim, você vai comprar talvez algo caro, que ficou esse boom todo por causa do InfoMoney, e aí todo mundo foi para lá, as coisas ficam caras e você tá aproveitando algo que já tá na máxima. Então, assim, e isso faz sentido pra você também? Ou você tá animado porque todo mundo tá falando? Eu acho que é igual quando você faz o cartão de crédito do seu time, sabe? Já que eu não entendo, não acompanho e eu quero só botar algum lugar, se vai fazer diferença, se vai ser 4%, 5%, a margem é pouca, eu vou incentivar lá o meu time do coração, vou incentivar lá a minha série favorita, o meu ator favorito, eu vou fazer na Coreia. Eu quero estar próximo da Coreia. Será que às vezes
vezes, não é? Mas o problema é que aqui... Existe isso? Eu acho que pode existir, mas uma coisa é você ter um cartão que talvez você não use, só pague anuidade. Outra coisa é que você comprar algo, colocar todo o seu dinheiro, no dia seguinte você pode perder tudo, né? Não, por isso que é muito bom vocês acompanharem Casa de Research, comprar os relatórios, você tem o Suno também, né, que faz isso. Tem um fator interessante, só para compartilhar também, uma curiosidade, uma fofoca, né, que na pandemia, muitas ações subiram, né? E despencaram, muitos despencaram. Tem muitas ações que eu mesmo comprei do mercado brasileiro que eles não voltaram até agora. Não teve né? retomada. Não teve retomada. E muitas pessoas naquela época compraram ações da Samsung. E estava super valorizado. E aí, facilmente o pessoal pode buscar o gráfico, né? Samsung também despencou muito. Despencou pra caramba. Aí todo mundo ficou triste e tal, né? E recentemente que a Samsung conseguiu recuperar. Acho que foi no final do ano passado, ou início desse ano, que ele conseguiu recuperar no nível da pandemia e agora está um pouquinho maior. Faz uma pequena busca aí, vê se da Coreia mudou a jornada de trabalho. Porque ano passado a gente gravou um episódio do Clipping, onde a Samsung era quem mais estava reclamando, pedindo para aumentar a jornada de trabalho na Coreia e forçando os seus diretores a fazerem jornada de trabalho além do que permitido, né, para motivar as pessoas abaixo a poderem trabalhar mais também. E uma das explicações que ele dava assim, era de que a Coreia, a Samsung, estava um pouco atrasada nessa questão da IA, que precisava trabalhar em dobro para poder recuperar o tempo perdido. E ele estava pressionando muito para que mudasse a lei na Coreia em relação à jornada de trabalho. Não sei se ele conseguiu. Ele conseguiu? Não conseguiu. Ou seja, sem precisar fazer isso, eles conseguiram voltar a ter um valor mais alto, né? Era só choro do presidente. E só para finalizar essa parte, eu acho que assim, primeiro, você tem que buscar pessoas que são especialistas para você realmente ver se aquela empresa específica é boa para você comprar. E eu falo assim, eu sempre falo, primeiro, qual é o seu objetivo de vida? Tipo assim, se você quer... Eu falo assim, eu tinha que pagar um casamento. Eu não ia colocar meu dinheiro pro casamento, que eu tenho que pagar tudo ali no final, em bolsa, renda variável, porque eu não sei quando que eu vou perder. Eu colocava na renda fixa. Então, e tem a história do travesseiro. Então, primeiro, seu objetivo, né? E aí, o último é seu perfil de risco. Quanto de risco você aguenta para ver as coisas subirem e caírem, né? E aí eu sempre faço a história do travesseiro. Se você vai dormir bem, coloca a sua cabeça no travesseiro e dorme bem, ok. Se você coloca a sua cabeça no travesseiro começa a ficar com medo e ficar ansioso, quer dizer que você está exposto a muito risco do que deveria. Talvez você tenha que ir mais para algo mais que seja compatível para você não ter uma gastrite. Então, meio que são esses os pontos, assim. Eu sei que a gente está falando de investimento, Samsung, etc. Só que, cara, às vezes... não faz sentido, entendeu? Só pra, assim, reforçando mais ainda o que o Gustavo falou, é por isso que logo no começo eu falo assim, os meus R$20, eu não tenho só R$20, eu tenho um pouquinho mais de 50, mas eu queria dizer assim, quando você vai fazer esses investimentos, é em cima do que você pode perder no Tigrinho, é em cima do que você pode apostar na Bet, é em cima daquilo lá que o Gustavo falou, não vai botar todo o seu dinheiro em uma coisa que você não conhece, né? Exato. Mas eu acho que, a gente já tá falando disso de Coreia, eu acho que é importante as pessoas dolarizarem o patrimônio, que é colocar 70-30, depende um pouco, de novo, do seu perfil, né, e dos seus objetivos, mas como o Brasil é muito volátil, a gente tem questões políticas, etc., todo ano tem quase uma crise, você está protegendo sua carteira de investimento em dólar, eu acho que é importante. Você vai ter acesso a várias empresas, tipo empresas na Coreia, empresas nos Estados Unidos, na Argentina, na Colômbia, na Europa, na China. Você vai estar em dólar, então é uma moeda forte, e você não vai estar exposto ao risco Brasil. O Brasil não tem guerra, mas vira e mexe, acho que tem uma Americanas, acho que tem uma Master, vira e mexe, acho que tem alguma coisa que também ajuda a abalar, trazer um pouco de instabilidade. E lembrando também, assim, sempre que muita oportunidade surge, por conta, falamos aqui no primeiro bloco sobre os acordos, por exemplo, e Gustavo traz um cenário otimista que eu concordo, é que muitas oportunidades podem estar surgindo, mas ao mesmo tempo também muitos aventureiros, muitos golpes, né? Igual foi o boom das agências de viagem, por exemplo, todo mundo querendo ir para a Coreia, a Janja querendo ir para a Coreia, e a Janja, ela foi esperta, ela não comprou pacote de viagem aí com pessoas que não são do ramo, ela foi junto lá com a comitiva brasileira, mas
sempre que surge esse boom, essa oportunidade, e quando parece que é uma coisa que é muito boa, é quando a atenção tem que ficar redobrada, porque ao mesmo tempo é quando surgem os aventureiros, que às vezes não são nem pessoas desonestas, mas são simplesmente pessoas que não entendem do assunto e querem entrar, mas também existe também muito dos golpistas, né? Eu sempre falo, se você viu alguém falando pra você fazer alguma coisa, acho que você não tem que fazer. Você não é especial para ficar sabendo antes dos outros de alguma coisa muito legal, né? Senão, assim, a gente não é mais esperto que o Buffett, que os caras, os maiores investidores. Cara, a gente tem que seguir o que os caras fazem, assim, tentar fazer um pouquinho diferente, mas se eles não viram, quem sou eu que não vou ver, entendeu? Concordo. Bom, vamos encerrando aqui o segundo bloco, e agora a gente vai para o terceiro bloco para explicar para as pessoas que talvez, ainda não está certo, mas talvez tenha um referendo constitucional na Coreia. E para saber se isso vai ter, aí agora o Jai tenta me ajudar. Pelo que eu entendi, assim, eles estão querendo fazer um referendo na Coreia, mas para poder saber se vai ter ou não, eles estão querendo fazer uma votação para ver se as pessoas querem mudar a Constituição coreana, só que ainda não está nem decidido se vai ter essa votação. Exato. Então, vamos explicar aqui o contexto, e qual que é o procedimento e por que isso está acontecendo com a gente, né? A gente, digo, os coreanos que residem fora da Coreia, né? Porque, nesse caso, quem pode votar no referendo são apenas cidadão coreano. Então, acho que o grande contexto, tudo, ele vem por causa do nosso ex-presidente coreano que foi deportado, que está preso, né? Do que ele fez, né? Então, é por causa dele? Uma parte. Tá. Mas é um dos grandes motivações, As né? pessoas acharam que a nossa Constituição estava frágil demais, que possibilitou que ele pudesse dar um golpe? Eu sempre digo, acho que a lei funciona, mas funciona tudo direitinho, né? A criatividade do ser humano que acaba, né? Tá. A gente tem que reforçar mais ainda a questão de segurança, né? E é meio antiga, né, a Constituição? 88. Então, Sim. assim, Mais nova que a do Brasil. Não, mas assim... Do Brasil também é 88. Não, 84, 88. Mas o mundo muda, né? Isso, sim. Só que um fator diferente do Brasil, que o Brasil, né, vira-mexe faz um PEC, né? E na Coreia não. A Coreia não faz PEC. Dificilmente um congresso conseguiria liderar uma PEC do tipo, tá? Então Não isso tem aqui... puxadinho na Coreia. Não tem essas emendas. Não tem. Isso Entendi. não somente na Coreia, mas nos Estados Unidos também, né? Então, assim, o que aconteceu? O governo, né? O presidente, ele preparou essas modificações e ele aprovou dentro da reunião ministerial e ele enviou para o Congresso sobre essas alterações, tá? E ele tem uma maioria no Congresso? Exato. Na verdade, ele tem a maioria, mas para você poder fazer uma emenda constitucional na Coreia, você tem que ter mais de 2/3. Tá. Não é simplesmente mais de metade do Congresso, não é maioria né? simples. Isso, exato. Então, é exatamente por isso que a gente não sabe se vai ser aprovado, porque o partido de oposição, para aprovar esse referendo, só precisa de 10 votos. Além a maioria que o partido do presidente situação já tem. Então, só que o partido de oposição... 10 traidores da oposição. Exatamente. Tá. E o partido de oposição deixou bem claro, vamos votar contra. Tá. Só que não sabe o quanto que vão votar contra. Já vamos chegar no conteúdo, mas é justamente como vai acontecer essa votação dentro do Congresso. Logo acontecer a votação no Congresso, vamos supor que foi aprovado, o referendo já vai acontecer. Tá. Em prazo curtíssimo, se não me engano é uma semana, alguma coisa, ele já vai acontecer. Só que pessoas que moram fora da Coreia, né, a gente precisamos cadastrar, a gente não tem um título eleitor, né, então a gente tem que se cadastrar, tem que garantir que nós temos condição de poder voltar. Mostrar né, que você é apto. Sim, não é somente eu que eu tenho passaporte coreano e eu tenho meu RMN que mostra que eu sou estrangeiro aqui no Brasil, que, eu consigo voltar, eu vou lá no consulado, eu vim aqui para voltar. Não funciona dessa forma. Tem que fazer uma inscrição, tal. Tem toda a formularidade para evitar a questão de fraude, auditáveis, essas coisas, né? Então, por isso que os coreanos que moram fora da Coreia, eles têm que preparar a votação. Depois disso, que vai acontecer a votação dentro do Congresso. E quando for aprovado, aprovou.
Aí, Brasil, pode fazer. Aí que aqui no Brasil também vai acontecer a votação do referendo e tal. Vamos supor que no Congresso não foi reprovado. Apesar que nós já tenhamos tudo mobilizado, preparado, vamos supor que 1.000 eleitores, conseguimos 1.000 eleitores coreanos, né, residindo no Brasil, conseguiu se registrar, regularizar. Opa, mas foi reprovado, então vocês não precisam voltar mais. Então é mais ou menos essa dinâmica. Tem esse risco. Uhum. Então, em vez de esperar votar, dar um prazo para as pessoas se inscreverem para depois votar, não. Uhum. Talvez tenha, talvez não tenha, se você quiser. Isso até, bom, dá para se julgar ou criticar se isso é uma forma ainda de tentar fazer com que tenha pouca ou muita adesão, né? Se bem que quantos votos aqui do Brasil podem representar nisso daí, né? Se eu não me engano, numa conversa com as pessoas do consulado, parece que na última eleição para presidente, nós tivemos em torno de 1.200 pessoas aqui no Brasil que votaram, né? Que é um número, assim, para a comunidade é grande, mas na percentual lá da Coreia, o quanto isso pode mudar. Mas é importante votar de qualquer forma para mostrar que tem uma representatividade, que tem pessoas ativas, né? Então você que está ouvindo e você sabe que o seu pai ou sua mãe estão aptos a votarem e que talvez eles queiram contribuir nesse referendo, dando a opinião deles se deveríamos ou não mudar a Constituição coreana ou atualizar a Constituição coreana, que é de 88, né? Tem que explicar... Comente com seus pais, comente com as pessoas que você sabe que podem votar, que são coreanos residentes no Brasil, porque a data de inscrição para quem quer votar é até o dia 27 de abril. Né? Então, isso. Até o final do mês estamos já bem em cima disso. E você pode fazer essa inscrição para votar no site nec.go.kr, né? Depois eu vou deixar isso na descrição também para vocês poderem entrar. Mas também você pode ir até o consulado, né? Para poder fazer também isso lá em loco, né? Mas para isso você precisa levar o seu passaporte, o seu RMN ou RNE. Tá. Mas também vai ter uma força-tarefa, né, do consulado, toda sexta-feira. O consulado, junto com a Associação dos Brasileiros Coreanos, eles costumam fazer essa limpeza aqui das ruas do Bom Retiro, né? Dessa parte aqui de cima da Prates, da Três Rios. E nas próximas sexta-feiras, incluindo essa sexta-feira agora... Isso. Né, dia 10? Essa sexta-feira é dia 10. Começando 10h30, que vai até meio-dia. Lá na Associação dos Idosos Coreanos, que fica na Rua Amazonas, ali, do lado do Mercadinho, né? Então, caso você tenha alguém da família que pode votar, ou você mesmo pode votar, mas está com dificuldade de responder o site para poder preencher todos os requisitos, vai ter uma força-tarefa da Associação dos Idosos Coreanos, todas as sextas-feiras, das 10h30 até 12h30, até meio-dia. Das 10h30 até o meio-dia, até o dia 27 de abril. Não, 27 é que dia da semana? Deixa eu puxar aqui. Segunda-feira. Então, abril ou maio? De abril. É segunda. Tá, então vamos lá. No dia 4/10, no dia no dia 10 de abril, 17 de abril e 24 de abril, das 10h30 até o meio-dia, você pode ir até a Associação Brasileira dos Idosos Coreanos, que fica na Rua Amazônia, para tentar fazer a sua inscrição, para ver se você é apto ou não para poder votar nesse referendo. Informação muito importante, o passaporte tem que estar dentro da validade. Então, se o seu passaporte está vencido, esquece, não precisa ir. Não precisa nem ir. Mesma coisa, o RMN, RNE também tem que estar dentro da validade. Os documentos dentro da validade. Então, você leva os seus documentos coreanos, comprove que você é um coreano que está residindo fora do Brasil, fora da Coreia, aliás, aqui do Brasil, e tenta ver se você é apto ou não para poder votar. Na verdade, a gente sendo pragmático, a gente fala assim, quanto o meu voto pode mudar uma eleição, mas é tudo uma questão de representatividade. Quanto mais a Coreia entender que temos uma população ativa aqui na Coreia, aqui no Brasil, eles podem também pensar em políticas externas para ajudar aqui a nossa comunidade. Eu acho que depois da eleição aqui do Brasil de 2022, acho que todo voto conta, né? Todo voto conta, é verdade. E deixa eu falar rapidinho sobre o conteúdo, tá? O conteúdo não é uma coisa que... o referendo não é que ele vai mudar toda a Constituição. Tá. Ele tem 4 itens pontuais, tá? Então, o primeiro item é que dentro da Constituição, a Constituição da Coreia, que é Daehanmingu Hanpop, ela ainda está escrita em mandarim.
escrita chinês. Ah, Então, eles querem mudar isso. Eles querem mudar isso em coreano, em Hangul, né? ótimo. Então, tem esse ponto. Concordo. Legal. Isso em 88 fizeram Isso, Caramba. isso. Segundo ponto é inserir no preâmbulo sobre os movimentos democráticos que a Coreia teve. Acho que o maior é o 18 de maio, é o Minjuaundong, que aconteceu no Gwangju, onde militar e força armada, literalmente ele foi contra a população do Gwangju, e inclusive teve muitas mortes ali que aconteceu. E também a revolta democrática de Busan Masa, que chama Puma Hangjen. Então ali também, isso que acabou culminando, né, culminando a paralisação da ditadura do presidente Park Chung-hee, depois que ele foi assassinado, e um dos motivos de assassinato que o indivíduo que assassinou falou que era por causa disso, né? Terceiro item é sobre questão de desenvolvimento regional equilibrado. Eu não entendi muito bem, mas eu fui buscar um pouquinho sobre o assunto. O que acontece hoje para você construir um hospital na prefeitura de XPTO? Diferente do Brasil, o Brasil é um país federal, a Coreia não é um país federal, então o governo central ele tem muito poder diante daquela cidade pequena para construir um hospital. Só que mesmo assim, eles têm todo o procedimento para poder receber orçamento, tem que fazer pesquisa, então isso tudo é muito burocrático. Então eles estão aumentando o poder do governo central, do governo, né, que ele tem uma obrigação de promover questão de cultura, esporte, saúde, habitação. Não é uma descentralização, mas Não. é uma obrigação. Isso, Querer forçar a agilidade. Exatamente. Tá. Coreia já é um país centralizado, né? Diferente Até porque do... é um país pequeno. Exatamente. Então, esse é um ponto. Então, o motivo que realmente o governo central quer ajudar a construir um hospital numa cidade, mas tem uma burocracia muito grande por trás disso, então o governo quer acelerar isso. E o último ponto, que é mais relevante, acho que isso que está trazendo, né? Isso que motivou, e por causa disso da oposição está sendo contra, porque a oposição está sendo contra, porque daqui a pouco daqui a um mês e meio, a gente vai ter uma eleição das prefeituras e de municipais na Coreia. E a oposição está falando que esse referendo é mais uma propaganda para que o governo ganhe mais popularidade. Por quê? O último ponto é a reforma da lei marcial. Basicamente, para o presidente poder fazer a lei marcial, ele tem que receber a aprovação do Congresso com 48 horas antes. Então, não é que aconteceu a última vez Ele faz a lei marcial e o Congresso canetada. tem 48 horas para aprovar. Então, o anterior, ele deu uma canetada, ele fez e o exército começou a se mobilizar. Não, agora não. Agora você tem que mandar para o Congresso com 48 horas de antecedência e se for aprovado, aí o lei marcial, ele vai ser ativo. Então, hoje, dentro da população coreana, muitos foi contra do lei marcial que teve no ano passado. E por isso que a oposição que teve o seu presidente deportado, ele se sente muito prejudicado, né? Caso isso passar. Então, por isso que eles estão sendo contra, mas tem que ter 10 deputados do lado deles que aprovem esse referendo, e caso aprovar, nós aqui do Brasil, a gente vai lá, os coreanos que estão no Brasil, a gente vai conseguir fazer a votação desse referendo. Tá, então só para explicar, até o dia 27 de abril, não é para você decidir se você é a favor ou contra todos esses itens. Até o dia 27 de abril é para você poder se inscrever, para poder decidir se você é contra ou a favor disso, para que quando surgir realmente a votação do referendo, que provavelmente será em maio, né, se eu não me engano, aí você vai poder votar se você é contra ou não esses principais 4 pontos que o Jai comentou agora, tá? Então, de novo, para você poder votar nisso, você precisa se inscrever. Para você poder se inscrever, você tem que ser um coreano que está residindo aqui no Brasil, tá bom? Bom, a gente conseguiu abordar todos os nossos 3 assuntos aqui. A gente fazia muito tempo que a gente não gravava, mas assim que a palavra Coreia voltar aos noticiários do Brasil e do mundo de forma relevante e interessante, a gente se junta novamente para gravar. Muito obrigado aqui pela presença de vocês. Valeu, pessoal. E só para finalizar, o Atos Humanos, que é o livro da escritora coreana que ganhou o Nobel, Hangan, tem sobre o Atos Humanos, sobre a revolta em Gwangju. Foi meu livro favorito, acho que de 23. Então, assim, eu recomendo ler. Todo ano você faz um ranking de livro? Não, mas assim, eu não tinha. Aí, assim, eu li, tem vários, aí falei, cara, esse que mais me marcou. Então, assim, fica a sugestão. Inclusive, a tradução é feita pela professora Gi, que é professora da USP, de Letras Coreanas, é um baita livro mesmo.
Fica também aqui a recomendação. E tem vários filmes e séries também que falam sobre Tem muito. massacre de Kwanjon, né? É um massacre que aconteceu, né? Acho que o melhor foi o Taxi, que é muito bom. Que dizem que é uma história real, mas eu duvido que o cara fica pilotando, fazendo o drift na montanha daquele jeito. Com certeza. É com o ator de Parasita, com o Song Kang, né? Então tá. Muito obrigado, Jai, também pela sua contribuição. E muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Valeu.